O CDI Portugal faz 10 anos de vida e estamos há 10 anos a bater corações e a transformar vidas pela tecnologia. Durante todo este ano e ao dia 10 de cada mês, às 10 da manhã, lançaremos histórias de pessoas que utilizaram a tecnologia para resolverem problemas importantes para si ou para o mundo. Há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. A transformar vidas pela tecnologia. Então, temos connosco um professor, eu já vou dizer o nome, e este professor está aqui comigo num espaço ao ar livre, numa escola, um agrupamento de escolas, que se situa na Batalha. Correto. E comigo eu tenho o professor Marco Neves, que é residente quase aqui na escola, não é, professor Marco? Praticamente batalhense. Ou seja, já estou aqui no agrupamento de escolas da Batalha desde 2002. Inicialmente não vim lecionar para a escola, porque estava destacado no Centro de Competência entre Mar e Serra, e onde estive até 2009 ou 2010. Está muitos anos. E depois gradualmente, sim, já há alguns anos, praticamente 21 anos que estou aqui assim, com muito gosto. Muito bem. Ou seja, e mesmo por isso, é que eu estava a dizer, já me sinto também com uma componente batalhense. Muito bem, professor Marco. E professor há quantos anos? Professor desde 1997. Ok, não vamos fazer muito mais contas. Mas 26 anos. 26 anos. Exatamente, pronto. pois, isso mesmo, 26 anos, uau, sim. Espetacular. Um quarto de século, mais um bocadinho, ou seja, já caminhamos para o segundo quarto de século. Professor Marco, parabéns por ter esta profissão, por ser professor, porque realmente é uma grande responsabilidade. Todos os dias estar presente numa sala de aula perante alunos, não é? Dos mais variados contextos sociais, económicos, etc. Não é? Todos os dias temos ali um papel, neste caso ter um papel bastante significativo para eles, não é? Com uma mensagem muito clara para lhes ser passada, para além da disciplina que dá, que é da programação. Sim, portanto, eu sou professor de informática, do grupo de informática aqui no Agrupamento de Escolas da Batalha. Nós temos o ensino profissional, portanto, um curso, que é o TGPSI, e normalmente lecionamos diferentes disciplinas, portanto, dentro do grupo. Tentamos ter uma especialização. Eu, praticamente sempre na parte do desenvolvimento de software, portanto, na parte da programação, como a professora estava a dizer, é isso mesmo. Portanto, há uma componente que é a componente técnica, digamos assim, as designadas hard skills, não é? É importante que os alunos desenvolvam, mas hoje em dia há toda uma outra componente. Por acaso, um dia eu lia alguém que sugeria que devia deixar de ser soft skills e devia ser essential skills. Concordo em absoluto. Exatamente, porque soft skills, a gente é uma coisinha fofinha, não é? Literalmente. E elas são competências essenciais. Portanto, digo que os meus alunos têm de trabalhar isso muito, desde a autonomia, da colaboração, da comunicação, da capacidade de aprender constantemente, se autodesafiarem. Portanto, tento passar isso muito aos meus alunos, porque acho que é claramente importante e crítico. Concordo em absoluto. Por acaso não sabia desse novo nome, Essential Eu li há pouco tempo, não é? Porque há sempre de vez em quando um debate que me parece um bocadinho absurdo entre as hard skills, os defensores das hard skills. Pois é importante eles conhecerem e dominarem uma determinada área temática. E há quem diga, mas as soft skills. Eu penso que é importante, é um equilíbrio. É um bocadinho como na questão de educação, discute-se muito a questão do conhecimento e das competências. Sem dúvida. Uns dizem, o conhecimento, outras penso que não, penso que o mais importante claramente é um equilíbrio. Sem dúvida, entre as duas. Quase menores, não é? Mas ou seja, umas não nascem do vazio, não é? Ou seja, não se desenvolvem competências, são conhecimento base, mas o conhecimento hoje em dia altera-se muito rapidamente, ou seja, a informação que depois processada dá origem a esse conhecimento. Portanto, e trabalhar essas duas componentes com os alunos acho extremamente importante e tento-o fazer todos os dias na sala de aula. Fantástico, professor Marco. E foi isso, agora recuando aqui um bocadinho no tempo e fazendo aqui este nosso jogo de memória, foi isso talvez que o professor Marco, digo eu, não sei, se foi isso que estava à procura. Pronto, isto é o toque. É o toque, quando estamos numa escola, evidentemente. E é algo que, na minha opinião, talvez já não houvesse necessidade de existir os toques, mas pronto, temos a necessidade desta normalização em termos da escola, e por vezes somos surpreendidos com os toques. Pronto, mas faz parte da mecânica e da dinâmica, exatamente. E é só isto, professor, o toque, ou vai haver mais? Este é um toque de saída, daqui a bocadinho vamos ter um de entrada. Pronto, possivelmente, então, mas pronto, nós vamos encaixando aqui assim, pronto, e fazemos uma pausa para ouvir o sagrado toque, que é um ícone da escola, não é? Faz eu penso parte da característica espero que um dia sejamos capazes
A escola já tem música, num não processo contínuo, pronto, ou mesmo, digamos assim, em termos de uma própria autorresponsabilização. Eu, por acaso, antes de estar no ensino público, estive numa escola onde não havia toques. Como é que autogeria-se, Okay. Ou seja, interiorizou-se de tal forma, ou seja, que acabou por se solidificar, é um bocadinho como a Coca-Cola, com o Fernando Pessoa, estranhas e depois entranha-se. E eu, para mim, quando fui para lá, estranhei um bocadinho, porque estamos muito habituados àquela questão do toque. E depois ainda tínhamos o toque passado 5 minutos, que era o toque de feriado, não era? Sim, é verdade. E quando cheguei àquela escola não tínhamos toque, mas as coisas funcionavam. Isso é uma forma das pessoas também autogerirem o seu tempo e de estarem conscientes. Autoresponsabilização. Conscientes daquilo que é o seu calendário. Evidentemente, mas também há aqui uma questão das idades dos alunos, talvez numas idades justifique mais, mas talvez a partir de umas certas idades eles têm que ser capazes, tal e qual como é muito importante eles autorregularem a aprendizagem deles, não é? Porque o ritmo hoje de transformação acontece muito rapidamente, nós praticamente nem andamos por isso. Autorresponsabilizarem-se também nesse aspecto contribui, porque a autorregulação depois dá para as aprendizagens, dá para a responsabilidade, dá para inúmeras outras coisas. Sem dúvida. Professor Marco, e recuando então no tempo, que é aquilo que estávamos a fazer antes de ouvirmos o toque, se calhar o toque era mesmo este sinal, não vale a pena recuarem muito no tempo, porque o importante é agora e aquilo que se segue, mas também precisamos deste exercício de memória. É importantíssimo. E o professor Marco foi um dos primeiros professores a fazer parte, ou foi fez parte do grupo de professores a participar pela primeira vez na primeira formação de Apps for Good aqui em Portugal, em 2014, 2015, creio eu. 2015, sim. E lembra-se, professor Marco, na altura? Lembro e ainda consigo recuar um bocadinho antes. Ok. Ou seja, eu tive conhecimento da iniciativa do Apps for Good e não havia em Portugal. Okay. Penso que era em Inglaterra, se não estou em erro. E mesmo assim tentava encontrar formas de conseguir, portanto, para aquilo polido o projeto, portanto, e dentro daquilo que eu estava a falar, que é nós para trabalharmos essas tais competências essenciais com os nossos alunos também precisamos de contexto, as coisas para precisam de um contexto. E via no espírito da iniciativa do Apps for Good algo que encaixava tanto naquilo que eu realmente procurava e tentava ver se conseguia. Portanto, depois foi com muita satisfação que soube que o Apps for Good vinha para Portugal. Portanto, e a partir daí manifestei logo o meu interesse em participar e participei logo nas primeiras edições e inclusive na primeira formação. Tanto que foi na Amadora, na escola, na Silmara Costa Primo, exatamente. E me lembro do grupo, portanto, que esteve ali reunido. Lembra-se dos formadores? Eu lembro dos formadores, eu tenho uma ligeira ideia dos formadores, não consigo, mas eu penso que veio alguém do Reino Unido mesmo, do Reino Unido, exatamente, que esteve lá connosco. David Foster, exatamente. O Rob Rankin, exato. E eu me lembro da fotografia de grupo que tirámos, certo. Porque o Facebook agora, digamos assim, temos aqui um auxiliar de memória, que quando chega aqueles momentos diz, é verdade. A tua memória há 10 anos, 10 anos, não é? Assim um bocadinho de tempo, mas tudo bem, mas lembro, portanto, e foi muito agradável, porque houve ali aquela partilha de experiências, de abordagens, o que era o Apps for Good, o que é que consistia, ou seja, não era só a questão técnica em si, mas era sobretudo a questão da ideia e trabalhar a ideia. Depois aquele detalhe que está muito associado ao Apps for Good, que é o tal secret sauce. Exatamente. Ou seja, o que é que eu ponho aqui, tanto naquilo que eu estou a criar, que realmente vai diferenciar, tanto que leva os alunos a ter aquele processo criativo mais elaborado, e depois todo o processo, não é? Portanto, agora é conhecimento generalizado, que vai desde a ideia, olhar para o mercado, o que é que existe, o que é que não existe, portanto, a componente social, portanto, que é outra componente também muito importante, e entra também naquela questão que falámos, que é da responsabilização, ou seja, eu conseguir olhar à minha volta, naquilo que é a minha comunidade, tenho a tecnologia, e agora como é que a tecnologia pode potenciar a resolução de problemas que são problemas reais. Portanto, e trabalhar isso tudo com os alunos foi excelente. Portanto, e durante o tempo que tivemos da formação, trabalhou-se muito essa componente. Ou seja, às vezes podia-se olhar para o Apps for Good, ok, mas é uma formação técnica. E não, quer dizer, também se abordam as ferramentas, não é? Mais uma vez, como eu estava a falar da questão do conhecimento e das competências, das hard skills e das essential skills, portanto, é preciso aqui um equilíbrio. Portanto, e pronto, e foi isso mesmo que eu procurava. Portanto, e a partir daí, portanto, a formação depois ajudou muito ainda a perceber melhor aquilo que era o método de funcionamento do Apps for Good e depois como é que eu podia aplicar em termos como digo, sala de aula na escola, pronto, sim, genericamente, é? no contexto, ou seja, nos contextos, digamos assim, de aprendizagem que queria que os alunos participassem. Isso depois ajudou muito, evidentemente, portanto, no princípio do processo, porque estamos a falar no primeiro ano do Apps for Good. Okay. Primeiro, antes de tudo, parabéns pela sua memória.
ok? Já foi há uns anos e está aí com a memória muito viva. O Facebook ajuda muito também nessas coisas, não é? Pois, de vez em quando lá aparece lá o Tli-Tli a dizer assim há 10 anos na Amadora, na primeira formação do Apps for Good. Professor Marco, e depois disso chega à escola e como é que começa os seus primeiros passos com o Apps for Good no seu contexto escolar, não é? Chega à sala de aula e como é que é? Olhem alunos, vamos começar a aplicar o Apps for Good. Estive na Amadora, agora vamos fazer uma app. Exatamente. Não, claro. A formação, como eu disse, foi muito importante. Depois também havia a plataforma, que é diferente da plataforma que existe hoje em dia, que já tinha os cursos, já tinha os diferentes cursos, em termos de duração, tanto uns mais focados ou de curta duração, mais virados logo para o desenvolvimento de um protótipo de uma solução. Aqueles mais longos foi normalmente aquele que nós adaptámos, mas a formação permitiu-me, ou seja, ter o conhecimento, como eu estava a dizer, intrínseco daquilo que é o processo dinâmico do Apps for Good. Portanto, eu já disse, leciono sobretudo a componente da programação. E quando recebo os alunos no primeiro ano, os alunos pensam que no primeiro dia vão logo para o computador para começar a programar. Exato. Ok, portanto é normal. Portanto, vou para um curso de computadores, vou para um curso de informática, portanto eu vou utilizar o computador. Portanto, isso é um processo, portanto, que precisa de ser trabalhado, é um conjunto de conceitos, de princípios, mesmo de abordagens e de dinâmicas, que depois então possam começar, a partir do momento em que têm uma estrutura a nível do desenvolvimento cognitivo suficiente, correto, e desenvolvem questões relacionadas com o raciocínio, com a abstração, então depois, digamos assim, começam a programar. O Apps for Good também tem isso, ou seja, antes de começar a pensar qual é que é a ferramenta X, Y ou Z, primeiro temos que olhar o contexto. Ou seja, e a frase de iniciação é, ok, vamos identificar situações em que a tecnologia possa ajudar. Correto? Vamos lá pensar. Na vossa comunidade, no vosso círculo de amigos, ou mais amplo, ou uma situação que tu tenhas. Portanto, e a partir daí houve ideias. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, de uma ideia que foi um grupo de alunos que queria praticar exercício físico. Ok? Portanto, ir ao ginásio não era assim propriamente muito atrativo e muito acessível. Portanto, fizeram uma app que identificavam na cidade de Leiria locais onde podiam praticar determinado tipo de exercícios. Ou seja, é muito brainstorming. Ok? E depois eles têm... E também de equipa também? Também de equipa, claro. Portanto, esse brainstorming feito em equipa, os alunos, os professores, ou as várias equipas, começar a pensar em ideias e depois também ter o acompanhamento da própria plataforma, que a plataforma também tem lá os passos, tanto que eles necessitam de desenvolvimento. Outra componente no Apps for Good que eu sempre achei excelente é a possibilidade da interligação da escola com o contexto fora da escola, que é poder comunicar com os especialistas. Okay. Então, professor Marco, deixe-me só aqui fazer um parênteses para quem nos está a ouvir, que o Apps for Good tem uma plataforma online, portanto, os professores acedem, neste momento também alunos e os experts, que na parte é uma equipa triangular, não é? Não é só uma equipa específica de alunos, portanto, o professor também faz parte da equipa e os experts também fazem parte desta equipa. E, portanto, esta plataforma acaba por conduzir, orientar também o vosso trabalho a nível de conteúdos. Ajuda, digamos assim, que é um bocadinho de um normalizador, certo? Ou seja, ou pelo menos aquilo que é um fio condutor em termos do trabalho que temos que desenvolver. Ou seja, nós lançamos o desafio ao aluno, correto? Mas depois há, digamos assim, o step by step do próprio Apps for Good. Onde é que eu começo? Okay? Que ferramentas é que eu posso ter para me ajudar? Então, na questão do brainstorming. Depois, a partir daí, estudo de mercado. Depois, a partir daí, identificar tecnologias que podem ser aquelas que se adaptam. Depois, sei lá, não quer dizer que seja exatamente nesta ordem. Prototipagem, tudo isso, modelo de negócio, ou seja, tudo associado. Portanto, e a plataforma funciona assim. E em cada um dos momentos, ok, eu agora pensei numa ideia, mas será que esta ideia é viável? Será que se justifica? Ok, vamos ver um especialista na área e vamos falar com ele. Então falamos desses experts. Exatamente. Quem são estes experts? Eu quando comecei com os experts, eram só experts estrangeiros. Ou seja, eu lembro-me de falar com vários, desde experts em termos daquilo que é a marca, experts para validar a ideia. Aí está, este é o toque de entrada. Entrada, ok, exatamente. Então vamos continuar a entrar com o tema dos experts, tanto mesmo da componente técnica e na altura, tanto os alunos tinham que comunicar em inglês porque não havia experts em português. Portanto, aproveitava também o Apps for Good para que os alunos também desenvolvessem, digamos assim, competências em termos de desenvolvimento, tanto linguístico, neste caso, em termos do inglês. E lembro-me de ter experts, tanto de vários pontos do mundo, lembro-me do Canadá, por exemplo,
lembro-me do Reino Unido, portanto, entre outros. E quais eram os pedidos de ajuda? Os pedidos de ajuda houve em várias fases do processo. No início, tanto quando estava a fazer o brainstorming, identifica-se a ideia. Eu lembro de estar com alguns, tanto discutimos sobre essa questão. Ou seja, esta ideia que eu tenho, ok, tanto o que é que se pode acrescentar aqui mais? Será que é uma ideia válida? Será que é uma ideia que hipoteticamente pode ser trabalhada de formas diferentes para se tornar mais apelativa? Ou algumas componentes de inovação que podem ser tanto aqui associadas, tanto em termos da ideia, desde a parte também mais técnica. Lembro-me depois mais à frente, houve um ano em que desenvolvemos uma aplicação com uma componente de inteligência artificial, machine learning, ok? Portanto, e estávamos ali um bocadinho em saber, ou seja, qual é que é o algoritmo, portanto, que se consegue, portanto, aplicar aqui. Não havia ninguém na plataforma. Eu depois, na altura, não me lembro com quem falei no Apps for Good, já não tenho a certeza. Sobre os experts? Sobre os experts. Mas comigo. Exatamente, talvez que a Priscila, exatamente. E o que aconteceu é que não tínhamos nenhum na plataforma e vocês conseguiram um contacto no técnico, portanto, e houve um professor no técnico que depois falou com os meus alunos e que lhes disse, olha, para isto que vocês querem fazer, tanto o algoritmo que devem utilizar, e explicou, portanto, foi excelente, portanto, lembro-me na altura, portanto, e pronto, aqui está. É esse o objetivo. Já agora, portanto, não conduzindo a entrevista, mas também fazendo o reconhecimento, aspas, portanto, da excelente equipa de apoio que há no Apps for Good através do CDI, portanto, se a plataforma não responde, ok, não responde a tecnologia, responde a componente humana, digamos assim, portanto, e fizeram um contacto, eu lembro dos meus alunos quando estarem a fazer essa ação. Portanto, os experts em qualquer uma das áreas, ou seja, quando consideramos mais necessário. Essa é a nossa missão também, e é esse o objetivo também com o Apps for Good, que é introduzir também estes parceiros, não é? Pessoas que já estão no mercado de trabalho e que dominem determinados assuntos, poderem, obviamente, trazer esse conhecimento para dentro das escolas e estas pontes cada vez mais têm que ser isto é essencial, claro, evidentemente, pois, para que os alunos percebam, exatamente, ou seja, estamos a trabalhar aqui nisto em concreto, mas quando eles têm, digamos, eu não digo propriamente a validação, ok, mas a possibilidade, portanto, de trabalhar com alguém que está no mercado de trabalho, alguém que é um expert naquela área, ou seja, que é um especialista e que de certa forma também valida tanto aquilo que é o trabalho que eles estão a desenvolver, isto acrescenta aqui uma camada, digamos assim, de uma componente mesmo de motivação do trabalho que os alunos estão a fazer, portanto, e nós sempre gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido de uma forma ou de outra, não é? Nem que seja mesmo numa componente informal. Eu lembro perfeitamente do entusiasmo dos primeiros alunos, porque estávamos a falar com experts, tanto, ok, professor, mas vou falar com um expert no Canadá, sim, sem problema nenhum, prepara aí as perguntazinhas que queres fazer. Portanto, e eles eram super acessíveis, tanto, fantásticos, tanto, e foi muito bom. Isto já foi há uns 8 anos atrás, talvez, portanto, são alunos meus que já foram para o superior, alguns deles, já terminaram, já estão no mercado de trabalho. Portanto, quando os vejo, alguns deles já não os reconheço, portanto, mas não esquecem a experiência do Apps for Good. Se eu voltar a falar aqueles que participaram, não esquecem sem dúvida alguma. Espetacular. Professor Marco, e para além de tudo isto, não sei se é com o culminar dos anos, eu creio que não, mas entretanto foi para um nível a que o Apps for Good se chama de professor ninja. E eu vou explicar o que é isto, um professor ninja. Os professores ninja, vou explicar dentro do possível, o professor Marco depois ajudar-me a mostrar aquilo que efetivamente é um professor ninja. Portanto, é um nome que Portugal e Reino Unido temos em comum, assim como há também com os fellows, portanto são alunos que entretanto já experienciaram o programa Apps for Good e que continuam em contacto connosco, e é uma espécie de alumni, não é? Portanto, neste caso os alunos são os fellows, e temos professores ninja que na prática são professores que já, de certa forma, dominam a aplicação do Apps for Good na sala de aula e que também estão em contacto connosco no sentido de nós vos ouvirmos, aos professores ninja, e perceber também o que é que nós podemos melhorar com o programa, onde é que nós devemos estar atentos, e o professor é um destes professores, é um professor ninja. Lembra-se quando é que se tornou, digamos assim, ninja? Não consigo agora precisar, portanto, tinha algumas falhas de memória também, mas lembro-me eu estive no primeiro ou no segundo encontro de professores ninja em Lisboa, estou agora a visualizar. Na PT? Na PT, exatamente, ok, onde passámos ali 2 dias, na essência, a fazer aquilo que a Priscila está a dizer. Ou seja, vamos lá discutir, portanto, isto do Apps for Good, como é que podemos melhorar, como é que se pode potenciar, como é que se pode levar, digamos, a outras dinâmicas, a outras atividades, e durante 1 dia e meio, se eu não estou em erro, portanto, tivemos mesmo a discutir isso, e é muito isso do espírito, portanto, do professor ninja do Apps for Good, ou seja,
há uma experiência tanto acumulada, tanto de participação tanto em várias das iniciativas e das edições do Apps for Good, e depois a partir daí, com essa experiência, ok, então mas como é que poderemos melhorar o programa? Não é? Sendo o programa excelente desde o princípio, mas podemos sempre ter, digamos assim, processos que possam melhorar, com o contributo dos professores, e está mais uma vez, tanto a equipa do CDI, do Apps for Good, ok, completamente, abrir-se e dizer assim, ok, meus professores, tanto que têm trabalhado connosco, vamos lá ver ainda como é que nós conseguimos criar aqui condições para aquilo que mais importa, não é? Que é que os alunos possam usufruir, porque eu digo em último e em primeiro, ou seja, para não ter aqui assim, o que mais importa é as experiências que proporcionamos aos nossos alunos, tanto, e depois durante todo o processo, não é? Portanto, porque o Apps for Good, a parte daquilo que as pessoas fazem na escola com eles é uma componente. Depois há as outras componentes, não é? Desde a parte do pitch, desde da parte da participação no espaço, tanto dos eventos, do marketing, tudo isso, portanto, todo esse é um processo. E nós, enquanto professores ninjas, o que fazemos é mesmo isso, ok? Discutir, ok? Portanto, vamos lá tentar aqui perceber um bocadinho como é que nós conseguimos mais um degrau. Chegou a receber algum cinturão? Recebi, sim. Tenho o meu cinturão ninja. Muito bem. Ok, não me lembro a cor, mas o meu deve ser branquinho. Acho que já essa cor já deve ter mudado, já não é só no branco, está noutras coisas, não sei bem quais são os cinturões, mas... Não, a cor era igual para todos, ok, exatamente. Exatamente, era simbólico, exato. Já agora que estou a fazer esse momento, tanto quanto possível no evento final, portanto em setembro na GoBanking, tentamos aí atribuir alguns cinturões e marcar esse momento, mas claramente simbólico. Simbólico, exato. Mas escreveu muito bem o professor Marco o que se pretende com os ninjas, é isso mesmo, este caminho que deve ser robustecido com quem está no terreno, também é o vosso caso, os professores, não é? Que estão em sala de aula com os alunos. E o próprio programa autoquestionar-se constantemente, portanto isso é importantíssimo. Sem dúvida. Professor Marco, eu gostei muito deste pedacinho, ainda para mais aqui ao ar livre. Foi um prazer enorme receber-vos aqui no agrupamento de escolas da Batalha, portanto é um enorme gosto tanto ter a equipa aqui do CDI e a equipa do Apps for Good. Também me lembro das primeiras visitas que vieram cá, além tanto da questão de estabelecer uma ligação mais próxima, ou seja, os alunos da Apps for Good, ok professora, então, mas mesmo que não perguntassem, mas quem é que está por trás disso? Portanto, o facto de vocês virem às escolas, tanto, e os alunos tanto conhecerem-vos também e mostrarem todo o entusiasmo no âmbito tanto da iniciativa do Apps for Good, mais uma vez, tanto para eles, era mais um motivo de interesse e de motivação, tanto em participarem, tanto e desenvolverem os seus projetos, as suas ideias e depois os apresentar. É diferente, não é? Quando estamos também aqui presencialmente. Claro. Quer dizer, quando uma escola abre as suas portas para receber um novo projeto e no fundo, as pessoas que acompanham esse projeto poderem também visitar os espaços onde isso está a ser aplicado, Claro, eu acho que sim, para vocês, não é? E também é reconfortante saberem, aquilo que estamos a fazer realmente está a ter um impacto, ou seja, os alunos estão aqui, mas estão a trabalhar nestas ideias, estão a tentar desenvolver coisas novas, estão a utilizar tecnologia para resolver problemas do dia-a-dia, de quem os rodeia, é sempre bom e é sempre um enorme prazer receber-vos aqui no Agrupamento de Escolas da Batalha. Obrigada, voltem sempre, que são sempre muito bem-vindas e para nós é sempre um enorme prazer. Obrigada. Professor Marco, e só para rematar, qual foi assim, para si o principal impacto enquanto professor, para si, enquanto professor, que o Apps for Good tenha tido? O maior impacto do Apps for Good foi... Sim. O maior impacto do Apps for Good foi fazer-me a perceber que vale a pena nós com os nossos alunos procurarmos formas diferentes. E quando eu digo aqui diferentes, não é numa questão de catalogar uma ou outra abordagem, ok? Certo. Mas levá-los a utilizar processos e mecanismos que os envolvam cada vez mais na sua aprendizagem. Portanto, e o Apps for Good tem essa componente, ou seja, aquilo que é trabalho, e depois é multidisciplinar, não é? Estou a falar aqui na componente da programação, não é? Na componente mais técnica, sim, mas há aqui outras áreas, tanto que entram claramente dentro do projeto Apps for Good. E o impacto que teve, extremamente positivo para mim e para os meus alunos, com os quais tive o enorme prazer de tanto participar nas edições do Apps for Good, foi isso mesmo, ou seja, ter uma oportunidade de fazer diferente e de proporcionar todo um ambiente e todo um contexto onde eles podiam potenciar diferentes conhecimentos, competências, hard skills
e Essential Skills também. Exatamente, isso mesmo. Muito bom. Professor Marco, foi um privilégio. Obrigada de novo por este pedaço de conversa e de memória e, acima de tudo, de também pensarmos o futuro, ou agora. O agora, exatamente. Eu costumo dizer que nós temos que olhar para o passado para recriar o presente, para que tenhamos o futuro que nós mais desejamos. Sim. E aquilo que espero é que daqui a 10 anos possamos estar aqui outra vez. Vamos a isso. Professor Marco, obrigada. Nada, obrigado. Até já. Obrigado. Obrigado.